Perigo na esquina. Eles venceram. Roberto, Giscardi, tudo bem? Que somos Grande João, Bonir, tudo bem? para abraçar seu Thaís, tudo bem, Thaís? Grande Júlio, Wellington. Tá uma musiquinha pra gente baixar a pressão que o dia hoje foi punk. Danuse, tudo bem? Cláudia, tudo bem, Cláudia? Vânia, Bonir, Júlia. Boa música, né, Angelina? minha paixão. Digo que sou Vou só dar um tempinho, tudo bem, meu amigo. Só muita correria mesmo. Queria umas férias para terminar a atualização do livro. E aí, esse finalzinho antes das férias, estou numa correria gigante. da nova estação. Eu sei de tudo na Rolar um pouquinho, pessoal, de Elis Regina. Essa música é linda. E essa parte é fantástica. já faz tempo eu vi você. Eita. Devia ter mais Elis Regina no mundo, né? Jovem Puxa vida. na parede da memória. Essa Eita, vamos lá, pessoal, vamos falar sobre licitações. Deixa eu ver se a professora Anastácia, tudo em ordem, Babi, Érica, vamos ver se a professora já chegou. Professora, não chegou, professora ainda somos os mesmos. Valéria. Uai. Ainda somos os mesmos. E vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são. A professora Valéria não chegou. O grande professor Rodrigo, tudo bem? Não engana, não. Você diz que depois deles. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Professor, quanto sai a sinopse administrativa desse ano? Olha, tá saindo, ela tá praticamente pronta. O que é que travou a nossa... Pessoal, vai mandando perguntas, a gente vai respondendo enquanto a gente espera a professora Valéria chegar. Ela tá chegando aqui, né, Anastácia? Beleza, me dá uma dica quando ela chegar pra gente chamar. Então, o pessoal perguntou aqui pela sinopse, pessoal. Olha, a gente deu uma segurada na sinopse. Eu acredito que boa parte dos autores de direito administrativo, né, de manuais de direito administrativo, eles deram uma segurada por conta... Tudo bem, Marcela, Fabrício, queridos alunos, vocês estão me alegrando muito lá no curso Premium. Obrigado mesmo, viu? A presença de vocês muito me honrou. E voltando à sinopse, então a gente segurou por conta da lei de licitações, né? Como todo mundo que está acompanhando aqui sabe, a lei de licitações já teve uma votação no Senado, voltou para acerto de redação, está hoje, inclusive, no plenário, na pauta do plenário do Senado, para a gente ter essa definição e possivelmente depois vai para o chefe do executivo, né? Com prazo para sanção. Então, Babi, curso teoria, o curso premium de pregão, na verdade, eu tenho 2 ou 3 cursos prêmios por ano, né? Até agora 2, talvez 3, mas normalmente muda de tema, tá? Então o primeiro foi sobre contratação no Covid, o segundo foi sobre pregão ano passado, aí esse ano nós tivemos o de pregão, né? E o próximo certamente não será sobre pregão, será de outro tema, tá? Mas aí, em relação à sinopse, a gente tá todo mundo esperando essa definição da lei de licitações para não lançar um livro de direito administrativo, né, sem atualização dessa nova lei, que, como quem acompanha o nosso perfil sabe, ela será aplicável imediatamente, né? Haverá uma convivência, um prazo de convivência de até 2 anos. Ela entrou, Anastácia? Deixa eu dar uma olhada aqui. Haverá um prazo de convivência de 2 anos, mas a aplicação da lei já pode ser imediata, né? Cadê a professora Valéria? Professora Valéria, tem que pedir aqui... fica mais fácil para eu te achar se você pedir o acesso. Uai, não tá aqui. Pessoal, foi
Tanta correria hoje, mas tá certo, o dia é hoje, né? Da live. Não tô ficando doido não, né? O dia... Grande Alessandro! Diga aí, meu amigo, beleza? Eu não tô ficando doido, o dia da live é hoje, né? Acho que aconteceu algum contratempo com a professora Valéria. Mas, enfim, a professora Valéria, ela não chegando, a gente continua com as perguntas que vocês me enviaram. Então, me enviarem, fiquem bem à vontade para perguntar sobre o assunto. Penso que o maior gargalo para a aplicação da futura nova lei serão os sistemas. Meu amigo Ronaldo, querido amigo professor Ronaldo, eu acho que vai ser, talvez, eu não sei se o sistema, mas certamente o maior desafio, tá? O maior desafio. Se a gente pensar, por exemplo, do que parece ser a proposta do Portal Nacional de Contratações Públicas, é uma proposta, digamos, muito arrojada, muito alvissareira, né? E ter um sistema tão robusto, para tem um sistema tão robusto para... Aqui chegou a professora Valéria. Tem um sistema tão robusto para... é algo difícil, é algo complexo. Então, eu concordo. Chamei a Anastácia, acabei de chamar. Pronto, tá vindo agora. Professora Valéria! Eu treinei tanto antes. Eu falei, pronto, professora Valéria não é Olha, nosso date, nosso professor, encontro. é minha aula inaugural, é a minha primeira live com você. Ah, é? Pô, primeiro a gente nunca esquece. Espero que seja boa. Olha, eu estou desde 3 horas da tarde treinando, já fui pro meu Mac, já fui pro meu celular, já estou no meu iPad. Mas fica tranquilo, ó. A DR eu sempre falo para os professores queridos, convidados, é um bate-papo. A gente vai bater papo sobre o tema que nós gostamos. Nós somos Não, deixa eu até contar. Eu falei assim, professor, dá precisando falar uns acordes para lá. Professora, não fale em acordo não, porque acordo é muito longo. É um bate-papo. Eu falei, não, É um professor, bate-papo. Mas olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Porque a nova lei não está na cabeça ainda, né? Então tem alguns artigos que eu anotei, né? E fiquei tentando assim, olha, mas eu tô tranquilona, assim, eu não quero. É um bate-papo só entre a gente. Fica tranquila, ninguém Tá mais tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Eu tô olhando direitinho. Tá. Eu Certinho? não sei se você está usando alguma. A divisão aqui tá diferente, né? Eu já Sério? achei. Normalmente eu fico por baixo, aí eu já fiquei por cima. Aqui tem uma Não, linha preta. Aqui, você tá numa cara. quando você chama, você fica em cima. Ah, é? Aí a pessoa fica embaixo. A pessoa que é convidada fica embaixo. É verdade, é verdade. Sempre Mas assim. tá com a linha diferente aqui, preta. Mas vem cá, não vamos Não, para. eu tô numa cadeira preta, porque eu acho que eu sou muito baixinha, né? Então, eu sentei numa cadeira Parece que tá numa poltrona de espacial. avião, assim, né? Numa nave espacial. Você, o Não, mas essa Evaldo, cadeira, professor, essa cadeira aqui é para minha costa, é uma cadeira que é para quem fica muito tempo sentada. Ela tem um encosto aqui, né, na cabeça e tem um encosto aqui na coluna aqui para poder ficar bonito. Porque eu nem escolhi a mais bonita, eu escolhi a mais confortável. Legal, tô precisando até comprar uma outra também. O Ronaldo tá falando aqui que aceita até 4 pessoas na live. Não sabia, não. Muito interessante, Ronaldo. Já tem isso. Eu descobri Vamos isso fazer já. Qualquer dia eu vou programar uma DR coletiva aqui. Ah, Mas, com ó, certeza. quero agradecer a todo mundo que está presente. A audiência, estou vendo aqui que está bombada. Todo mundo veio aqui Obrigada. ouvir a professora Valéria, querida professora Obrigada. Valéria. Quero Obrigada. agradecer também a turma que está seguindo. Puxa, eu cheguei aos 15 mil seguidores. Pô, fiquei muito feliz com esse Parabéns. número. Falei até para fazer uma publicação sei lá, festejando isso. Poxa. Quero chamar todo mundo para conhecer a nova homepage, né? O Ricardo da Dois Cafés mudou a minha homepage, tá bem bacana, tá bonita mesmo.
né? E eu espero que a gente tenha muito material com a expectativa dessa nova lei de licitações, né, professora Valéria? Oh, nem fala. Poxa, eu estou estudando demais ela. Nossa, Ah, não penso em outra coisa. Aliás, as do- perguntas que você me fez, eu falei assim, eu não vou conseguir ser tão sintética para falar, porque tem muita coisa para falar. Eu vou pedir uma live 2. Vou parar aqui na terceira pergunta, aí nós vamos para a live 2, vamos fazer uma nova live. Porque fica realmente tranquilo. é bem desafiador, né? Assim, falar sobre tantas coisas em tão pouco tempo. Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Pessoal, para aqueles que não conhecem, acho difícil que alguém não conheça, a professora Valéria, ela é uma renomada professora na área de licitações, né? Oh, Desbravou as aulas de programa vergonha! eletrônico, desbravou, uma professora muito querida, né? Pós-graduando em Direito da Administração Pública, dá aulas em diversas pós-graduações, é uma grande referência para todos os pregoeiros e pregoeiras. Uma professora muito querida, eu lembro que eu conheci a professora Valéria, eu vi o site, vi no site dela, nosso primeiro contato, né, Valéria? Foi, Você tinha uma indicação de livro, era o meu foi. livro, né? A Era. primeira ou segunda edição. E aí a gente. Graça não sabe. Eu falava assim, gente, compre um livro do professor Rony Charles, é excelente. Aí na hora do almoço eles iam para a rua e não encontravam o livro. Professora, eu não achei o livro. Falei, não, deve ser na editora, tal, tal, tal. Todo mundo saía para a rua para comprar o livro, não achava. Então, agora é muito mais fácil, né? Claro. Mas aí eles ficavam frustrados, porque eu falava tanto, né, no livro, e eles saíam para almoçar e na volta não conseguiam encontrar o livro. E é na metrópole, né, em Brasília, não era nada assim, Ó, cidade. a Anastácia já colocou aqui, porque eu esqueci de falar, mestrando em compliance, né? Sua fiel Ah, é escudeira, verdade, Anastácia. Conseguiu, verdade. Anastácia. Graças a Deus, entrei. Valeu, E, na Anastácia, verdade, obrigado. professor, na verdade, assim, a gente não tem que parar não para de estudar nunca, né? Eu estou te devendo um livro, porque você me cobrou, escreve um livro. Pois eu vou dizer para ti, professor, eu acho que cada apostila minha é um livro. Se eu quiser pegar cada apostila minha, porque assim, é muito slide que a gente faz e a gente se consolidar isso, todos esses slides, tem cursos meus que tem mais de 500 slides. E aí eu falei, gente, eu vou pegar isso aqui e vou fazer um livro. E eu comecei a escrever, né? Mas aí depois que comecei a escrever, com essa mudança de lei, eu falei, bem, a Anastácia até já viu o livro, já comecei, já Mas não, iniciado a não escrever. pare, não pare. Não, eu não vou, não vou, Você tem não. muito conteúdo para escrever, produzir e agregar muito para a área de licitações e contratos. É muito importante agregar não apenas nas aulas, mas nos escritos. É, até Anne, da Faculdade da Até porque tem Pós-Graduação. um desembargador que trabalhei 19 anos que ele falou assim, Valéria, o livro chega onde você não pode chegar. Exato, é E é verdade. verdade, né? Agora a internet chega, né? Mas O livro é a internet, agora é live, né? é. A professora Cris também entrou aqui, todo mundo prestigiando. Obrigada, Muito obrigada. obrigado pela sua presença, querida Valéria. Poxa. Deixa eu lhe contar, acho que a gente nunca conversou sobre isso. Foi muito bacana quando eu vi no seu site a indicação do meu livro naquela época, que é início, né? A gente está muito em incerteza, né? Eu lembro que eu ficava entrando nas livrarias, aí não tinha o meu livro, aí eu dava uma de Filho de Francisco, né? Chegava lá e disse, você tem um livro, Aham. Rony Charles? Não tem, eu quero encomendar e sair para ver se tinha. Mas é porque a Juspod, a distribuição hoje da Juspod é fantástica. Na época estava começando, né? E aí elas mandavam, às vezes, um livro só para a livraria. E alguém comprava só Acabou. 3 meses Mas eu depois. já te via antes, eu te vi na televisão, naquele curso Na ensinando direito, né? Ah, Eu já tá, foi te sobre vi. RDC. Já te vi. Não, eu te via lá atrás, em 2004, 2005. Você dava aula na televisão, acho que é ensinando Não, eu gravei direito. uma vez. Eu gravei Então, acho que foi a única vez que você gravou, eu vi. Assim. Foi legal, E foi aí experiência. eu acabei vendo seu livro, assim, foi um presente até que ele mandou para mim, mas eu tinha visto teu livro e aí eu falei, nossa, é o livro que eu queria escrever, assim, sabe? E minhas respostas estavam ali, então para mim você é uma estrela, assim, uma inspiração. Olha, e parabéns, assim, eu tenho profunda admiração por todos os professores que, mesmo reconhecidos, mesmo consagrados, mantêm sempre a humildade, a presteza, a proximidade com os alunos, e você é um exemplo disso, Valéria. Todos os seus alunos, não à toa, tem vários aqui assistindo, são apaixonados pela forma sempre atenciosa, né, que você tem com todos eles nas aulas. Parabéns mesmo, minha querida. Mas
Vamos ao Vamos que começar a DR, senão a gente fica... Não, na verdade, deixa eu perguntar, deixa eu falar um agradecimento, senão vamos pegar no pescoço. Primeiro você, né, por ter me convidado, né? A primeira live, eu não... Está sendo como se estivesse dando a primeira aula, tranquilo, assim, uma boa. O tema é um tema bem instigante. Agora eu tenho que dar uns parabéns a essas meninas que estão aí desbravando com a internet, né? Verdade, A Anastácia foi a que me chamou, professora, vamos lá, foi o dia que você esteve lá em João Pessoa, na minha aula, né? Foi um prazer. Então, a Liga, a Anastácia, ela é uma pessoa muito especial. Eu até hoje falei para uma pessoa, olha, a Anastácia não tem mais tempo, não. Ela está agora fazendo um monte de lives, que ela tá realmente cuidando daquilo. Eu sempre falo para ela, bota o coraçãozinho no final, faz sempre calminha, sempre tranquila. A gente tem que sempre manter a calma. No pregão, e essas meninas, eu não vou falar o nome de nenhuma, porque se eu falar o nome de uma, esquecer a outra, mas todas essas meninas merecem meus aplausos, todas. Aliás, vou falar o nome de uma que foi a minha aluna, que está no meu lugar no Confere, que é a Gisele. Eu vou falar o nome da Gisele porque ela foi que me pediu, professora, a senhora me dá uma cortesia para poder eu estudar? Eu falei, dou. E aí eu vejo assim que o interesse da Gisele, a Nádia, enfim, agora acabei de falar, né? Nádia, a Camila, né? A minha maravilhosa Cláudia Livramento, a Érica, enfim, a Cristiane Stropa. Então, eu vou assim, a Lindineide, todas essas, a Camila Madeira, todas essas meninas que estão aí entrando na internet, dando a carinha ali mesmo para dizer, para aprender, não ter medo de errar. Eu acho que por aí mesmo. Foi como eu comecei, né? Então, eu estou aqui agradecendo o carinho que elas têm por mim. Elas sempre me ligam, né, para saber como eu comecei, né? E elas estão começando agora de uma maneira diferente, que nem tinha. O Jacobi me falou há 13 anos atrás, há mais de 15 anos atrás, Valéria, você espere 15 anos que vai ser tudo pela internet. Ele falou isso. Aqui, Não, o Jacobi é fantástico, é meu né? mentor. Ele tem uma visão, além de também ter Muito visionário. essa cordialidade, essa elegância. Muito, Isso é fantástico, é um exemplo. Vamos trabalhar. Então, perdão se eu esqueci o nome de alguém, mas não esqueci. Eu não esqueci. Eu Ó, quero a botar Gabi, todo o meu coração. a Gabi também entrou aqui, a Danuzi. Aí, A Gabi da acabou música, oh meu Deus do céu, Ana Priscila, uma não boa. posso Cláudia, do esquecer. Rio. Nossa, Eita, bom meu Deus do demais, céu. bom Porque, demais. Claudinha, Mas vamos vamos lá, lá. senão Bom, a gente você vai me perguntar, vai lá, fala. Ai, meu Deus. olha, se tem alguém que deve ter alguma coisa pitoresca Exatamente, nas pessoal. administrações, é você, né? Sempre Olha tem só. essa pergunta para todo mundo. Então, se algum caso pitoresco, como professora, como pregoeira, agora, ó, tem que ser como a Cris, como a Priscila, que conta as coisas mesmo, né? Não, Tem algum olha caso só. pitoresco, como Eu- professora, como pregoeira, na área de licitações? eu fiz, que eu lembre, assim, que eu lembre, mais de 1.200 pregões, que eu lembre, contando, né? E eu tenho muitos casos, até de licitante se ajoelhar nos meus pés, pelo amor de Deus, a senhora não faz isso comigo, não. Eu falei, mas não estou fazendo nada, eu sei o que estou fazendo com o senhor. Então, Mas já assim, trancou algum no elevador? Já trancou algum no elevador? não tranquei. Eu contei, Jacobi ficou preso no elevador, Jacobi ficou preso no elevador 1h30 depois de dar aula pra gente e foi penalizada a empresa. Mas tem, assim, 2 casos, vou contar um muito engraçado e vou contar um sério, tá? Mas são rápidos, né? Qual que você prefere primeiro, engraçado ou sério? Engraçado. O engraçado é que uma série é realmente... O engraçado é que eu fui chamada de mal amada, no meio do pregão eletrônico. A senhora é mal amada, a senhora não almoça, problema da senhora. Por quê? Porque quando a gente termina a fase de julgamento, vai para a fase de pedir os catálogos, né? E aí eu pedi os catálogos, né, para a empresa, pedi para as empresas, e uma das empresas, ela foi almoçar. Só que a gente no TRE começa o pregão meio-dia, 11 horas, meio-dia, porque o nosso expediente começa essa hora. E aí ele não sumiu, desapareceu.
Eu liguei várias vezes, liguei para 7 pessoas e nada, e voltava para um, voltava para o outro. E aí, daqui a pouquinho, a telefonista estava ficando muito nervosa. Eu falei, olha, tá passando o tempo dele, ele vai perder realmente o prazo. E aí, ele falou, ele chegou aqui, ela nervosa. Eu falei, chegou aqui. Eu falei, o senhor, por favor, eu estou aguardando o senhor dar, já tem 5 minutos para o senhor mandar o catálogo do senhor, porque vai passar o tempo, porque eu estou sendo questionada dos licitantes, está dando um privilégio para o senhor, né? E ele falou assim, a senhora é a única pregoeira que não dá hora do almoço. A senhora não almoça, não? A senhora não tem família? A senhora é mal amada? A senhora é mal amada, não é isso? Me chamou de mal amada, no meio do pregão. Aliás, assim, ele me chamou de mal amada no telefone. Ele foi, assim, eu falei, e aí? Eu falo o quê? Sou mal amada? Eu falei, eu fiquei pensando, será que sou mal amada mesmo? Porque, pô, eu não almoço. Eu me questionei, porque eu só trabalho, só trabalho. E aí eu falei, pessoal, isso me respeite. O senhor pode ser considerado um ato idôneo, falta de respeito com a, com a pregoeira. Se o senhor estivesse aqui, no pregão presencial, o senhor falaria para mim, sou mal amada? Então vamos pensar assim, que o senhor não está aqui. Se o senhor estivesse aqui, o senhor seria colocado, chamaria um segurança para chamar o senhor, para se retirar, o senhor estaria fora do pregão? Então, assim, me chamou de mal amada, ele me desrespeitou, assim, terrivelmente. Eu achei engraçado, porque eu... Tu achas engraçado? Eu achei isso triste. Não, mas eu achei engraçado. Canalha. Não, eu achei engraçado. Sabe por que eu achei engraçado? Porque eu fiquei me questionando se eu era realmente mal amada, assim, porque eu não almoçava, não fazia nada, só trabalhava. E aí eu realmente fiquei pensando, assim, me fez refletir o medo depois que ele ficou, porque eu me impus, né? Óbvio, a gente tem que se impor, né, numa situação dessa, porque realmente... e eu chamei os pregoeiros, acabei chamando os pregoeiros e a gente acabou dando hora do almoço para eles, entendeu? Parando para mudar os procedimentos, porque ele me chamou de mal amada. Então, esse mal amada aí acabou me trazendo assim, me fazendo repensar a vida. E a outra coisa engraçada que já que você falou que você é triste, é uma aluna minha que falou para mim assim, professora, depois de conhecer a senhora, eu mudei. Eu me separei, eu deixei minha filha viajar, eu deixei minha filha viajar, porque a senhora me fez pensar melhor. Eu realmente falei assim, mas vem cá, eu sou família, você pensou em mim, se separou. Não, mas eu estou casada de novo, é porque a senhora me estimulou a tomar decisões. Então, a filha dela, ela passou a deixar a filha dela morar sozinha, ela se separou, e eu escutei aquilo na sala de aula, no pregão presencial, ela falou para todo mundo ouvir. E eu perguntei para ela o que tinha de bom nisso. Ela falou, não, eu estou casada de novo, eu tenho uma coragem de me separar, porque a senhora me estimulou a olhar mais para mim. E aí eu falei, opa, então tá bom, né? Mas se separar não foi alguma coisa. Não, foi sim, eu estou com uma melhor. E essa daí acho que foi bem legal, assim, porque você se torna uma pessoa referência, né, para a pessoa. E eu vi que ela queria tomar decisões, ela não tomava decisões em função de medo. Quer dizer que curso com a professora Valéria você sabe, conhecimento sobre pregão e mais uma terapia. Mas você sabe que eu nunca esperava ouvir isso. Ela chegou nessa professora, eu realmente agradeço muito a senhora, que eu tomei decisões na minha vida que eu não tinha coragem de tomar. Há 10 anos que eu estou querendo tomar decisão. Falei, meu Deus do céu, você se separou? Como assim? Não, eu estou casada de novo. E isso foi muito legal, assim, mas assim, o pregão em si, precisa que a pessoa realmente respire fundo, né? Tenha muita responsabilidade, as pessoas não podem fazer cara de paisagem, não podem fazer cara de medo, né? Quando é presencial, né? Deve ter muita gente que faz pregão presencial, eles têm que ser sempre, eles vão achar que você sabe de tudo, você tem que fazer cara que sabe de tudo mesmo, e quando não sabe, que a gente não sabe nem tem, né, de nada, muitas vezes não sabe. E pede um tempinho, né? Vai no toalete, respira fundo. Olha, quem acha que sabe de tudo, normalmente é quem menos sabe. Pois é, essa é a grande realidade. E o pior que aconteceu foi muito grave. A pessoa entrou na minha sala cheia de dinheiro. Um monte de dinheiro para entregar para mim, para eu dar para os fornecedores, para os postos de trabalho. Por quê? Porque nós tínhamos feito um pregão, eu fui a pregoeira. E aí ele ganhou a licitação, a gente tinha uma frota de veículos, e que ele, por isso que ele ganhou, porque ele cotou o valor de vale transporte muito barato, muito barato. E aí
no meio da execução, ele começou a dar vale transporte pro pessoal. E começou a cobrar isso. E eu lembrei disso. Eu lembrei que ele fez o pregão e ele ganhou a licitação com 120 e poucos reais de óleo diesel. E todo mundo cotou 2 mil e poucos reais, 2.800 reais. E aí fizemos um outro pregão. E aí esse pregão acabou sendo presencial, porque a gente justificou o problema que houve, vários pregões estavam dando errado, né? E aí eu falei para a minha diretora, eu falei, olha, Carlinda, eu vou pedir aqui a pessoa para ter mais de 30 pessoas na sala, e eu não vou conseguir terminar esse pregão hoje. Então eu vou pedir para a pessoa que está aqui participando, que ele não quis prorrogar o contrato por causa disso, se ele pode prorrogar pelo menos uns 2 meses, porque a gente não vai conseguir. E aí eu pedi para ele, e ele falou que podia prorrogar. E aí eu falei com a pessoa, com a minha diretora, ela falou assim, então manda ele, por favor, mandar o dinheiro do Vale Transporte pro pessoal aí, que está todo mundo sem dinheiro para vir trabalhar segunda-feira. Ele já estava com o dinheiro na mão, com um saco de dinheiro na mão para me entregar na sala dos licitantes, com dinheiro para entregar para os postos de trabalho, para vir trabalhar segunda-feira. O senhor imagina como eu fiquei. Eu falei, você está fazendo o que com esse dinheiro aqui? Por favor, se retire daqui. Não tem... Exatamente, nós estamos fazendo uma licitação aqui exatamente porque o senhor não era para ter dado vale transporte para a empresa, era para levar e trazer ele da localidade com seus veículos, né? Enfim, essa foi trágica, foi um momento difícil. Mas fez esses momentos. Como diz o Davidson, é pregoeira raiz, né? O presencial sem se divertir. Mas vamos lá. Vamos lá. No nosso tema, professora Valéria, em relação à questão dos agentes públicos, né? Com a sua experiência, você trabalhou muito, venceu muito, sobretudo a passagem para o pregão eletrônico, né? Se notabilizou dentro dessa área, fazendo capacitação, preparando novos pregoeiros, né? Notadamente com essa passagem pregão eletrônico em 2005. Como é que você está vendo essa nova futura, né, lei de licitação? Ronaldo, se for aprovada pelo Senado, você avisa aqui no chat. Bom, acho que está aí, na beira de... Na verdade, professor, a gente está aí com... Todo mundo está falando que esperava da lei, mais enxuta, né? Todo mundo já ouviu as lives, não vou repetir aqui. A gente esperava uma live mais enxuta, uma lei mais enxuta, menos conceitual, uma coisa bem... Não tenha dúvida disso. Mas eu também acho que ela veio, essa coxa de retalhos aí que a gente fala, o pessoal... conhece, não tem nada muito novo, o pregão, ele vai continuar, pelo contrário, o Evaldo, a gente conversou aquele dia, a concorrência vai virar um pregão eletrônico, né? Pode existir, né, que seja feita a própria habilitação primeiro, né, vão ter as suas peculiaridades, mas, assim, é um pregão para obra de engenharia, é um pregão. Então, assim, eu vejo que o maior problema, ou seja, os normativos que nós já temos, eles vão continuar, talvez, fazendo as suas adequações, né? Eu até conversei com algumas pessoas, né, do Ministério da Economia, e o pregão eletrônico, por exemplo, 1024, eu tenho um tremendo carinho para o pregão eletrônico do 1024. Eu acho que ele é educativo, ele é diligente, ele não deixa a pessoa errar. Se você pegar ali 10.520, a pessoa simplesmente pega um envelope só do primeiro colocado, manda todo mundo embora e depois a pessoa some, desaparece quando a pessoa não vem assinar o contrato, porque ali está dizendo só para pegar o envelope do objeto, da proposta, entendeu? Então, assim, o decreto 10.024 ele é bem didático, então eu creio que o pessoal deve aplicar logo. Agora, eu também vou fazer uma pergunta para você, não é só você que faz para mim. Eu lembro que eu vi uma live sua que você disse que uma vez aplicando, que é a minha posição, já estou dizendo, né, que é a minha posição, e eu, independente de ter te ouvido, eu até gostei de você ter falado isso, não sei se eu ouvi bem ou errado, certo? Que uma vez aplicando a nova legislação, você não tem que ficar aquele ioiô, vai e volta, né? Aplicou a nova legislação, você vai nela, e eu ouvi algumas pessoas dizendo que poderia retornar para aplicar o convite, aí vai lá, aplica a concorrência, tá? Depois volta para tomar de preço. Então, eu acho, a minha opinião é que acredito que Anderson defende que a partir do momento que passa a aplicar a nova legislação, fica só ela, mas eu particularmente eu não tenho certeza, mas eu já vi também algum professor defendendo isso. Eu acredito que a lei não trouxe essa, digamos,
obrigatoriedade de uma transição. Ela permitiu a alternância. É diferente na lei das estatais. Na lei das estatais era uma transição. No momento que eu tivesse adaptado, era a nova lei. Essa, como ela fala que a escolha vai ser no edital, eu acredito que é possível a alternância, né? Como, por exemplo, determinadas contratações, aí o órgão vai poder experimentar a nova lei. Em outras contratações, ele pode não estar seguro ainda e não vai experimentar a nova lei. Quanto a isso, eu concordo contigo. Eu estou falando no sentido assim, isso até um tempo que a gente vai falar depois, a gente vai voltar a falar, a pessoa aplica o convite. E aí, estou aplicando o convite, vou experimentar, vou aplicar o pregão eletrônico, vou aplicar o pregão. E aí vai lá, compra mais barato, mas vou voltar para o convite, porque o convite eu quero que o pessoal aqui da minha, né, mais próximo da minha localidade, é esse o problema que eu vejo só. Entendeu? Isso aí é uma questão muito grave, porque eu vejo até hoje órgãos fazerem isso. Aquelas verbas que ele recebe do governo federal, os estados, municípios, né? Eles aplicam o pregão eletrônico. E aquela verba que é do próprio estado, ou que é do próprio município, eles aplicam lá a modalidade que eles querem, o convite, o tomar de preço. E aí são princípios. Como é que você vai explicar isso? Você compra com o mesmo fornecedor um lápis por 40 centavos no pregão eletrônico, com o mesmo fornecedor um lápis por R$ 1 no convite. Eu acho que os dados, os órgãos de controle, com razão, vão pressionar. Ocorreu com o pregão eletrônico, né? Eu lembro quando saiu o decreto 10.024, eu ponderava isso. Dizia, olha, independente, embora eu acho que o decreto não possa obrigar municípios, ele obriga os próprios órgãos federais. Quando os municípios começarem a usar o pregão eletrônico, a diferença de resultado vai impor o uso do eletrônico. Porque é mais barato, é mais eficiente. Quero mandar um abraço aqui, tem Sival, Madeline, Rocha Furtado, manda por mim também, professora. Manda por mim também, porque eu não estou olhando nada aqui. Muita gente. Jamil entrou aqui também. Jamil vai se espantar, porque eu vou falar com ele, vou falar aqui agora, depois, porque na hora que ele se perguntar para mim sobre a agente de contratação, ele vai se espantar, porque nós falamos uma coisa, eu mudei de ideia, eu estudei mais, eu revi, mudei conceito. A Priscila, o professor Rodrigo também tocaram aqui no assunto. Essa alternância, acho que nesse período de 2 anos, ela vai ser interessante para a experiência. E veja, como eu até tenho pontuado, isso não é algo inédito. No RDC, quem podia usar o RDC, podia alternar, né? Eu vou nesse edital usar o RDC, no outro eu vou usar o 866, pregão. Então, eu acho que por esse prazo de 2 anos, permitir essa experimentação, acho que vai ser algo relevante, algo interessante. Só tendo esse cuidado, né? Só tendo esse cuidado de se justificar, porque hoje a gente vê isso, eu consigo ver isso dando aula e alunos meus me perguntando pelo telefone como se fosse a coisa mais normal do mundo. Professora, eu não sou obrigada a usar o pregão eletrônico para verba. Não, realmente, você não é obrigada, mas como é que foi teu pregão? Não, eu comprei bem barato. E como é que tá? Não, foi mais caro. Então, como é que você vai justificar? Entendeu? Difícil, então, assim. Quem entrou aqui, mandou um abraço para você, foi o professor Vitor. Vitor, manda esse negócio logo para a Casa Civil, Vitor. Eu até fiz aqui umas observações aqui que eu ia falar, assim, mas eu tô falando com você já, estou só vendo se eu esqueci alguma coisa, mas assim, eu acho que o grande problema que vai ser mesmo é a questão mesmo dos municípios e estados não terem estrutura para aplicarem a lei na forma como ela veio, apesar de já conhecer o pregão eletrônico vai ser preferencial, não está como obrigatório para o estado e município, né? Vai conseguir. E a agência federal vai ter que aplicar, já aplica, então não vai ser muita novidade, né? Outra coisa é... Você acha que isso vai facilitar a adaptação, já que realmente tem muito do RDC? Tem dúvida, professor. Por exemplo, eu apliquei RDC, aproveitei o RDC correndo ali, fiz um RDC lá para onde eu peço consultoria. Nossa, é um pregão, entendeu? É um pregão. Então, a concorrência vai ser um RDC, vai trazer muito da lei legislatar, né, para o nosso pregão. Então, eu acredito assim, que o pessoal não vai aplicar mesmo mais de preço concorrência, ninguém vai querer mais saber pelo menos no federal, né? Ninguém vai querer mais saber de... Eu estou com um curso presencial fechando agora,
que não querem pregão eletrônico, eles querem convite, mais de preço, concorrência, porque ele ainda tem 2 anos, ainda está aplicando. Tá bom, mas já vamos tentar o Como, portal de compras como diz a públicas. música, né? Como diz a música de Belchior, né? Você que ama o passado e que não vê que o novo Você não sempre botou vem. musiquinha para mim. Você não botou. Botei! Você que chegou atrasada, mocinha. Ó, Poxa vida. Fiquei Felipe tentando saber. Bozelli. Felipe Bozelli Ah, entrou aqui. Olha, o Felipe só vem na sua live, viu? Nas outras ele é? não vem, não. Ó, o Felipe É porque, Bozelli. não, é porque eu mando muita coisa para ele lá. Eu fico puxando o saco dele lá também. Vai lá, porque se eu pergunto, ela eu tô com medo de não dar tempo. Tá bom, vamos. Então, vamos lá. A adaptação acho que também realmente vai ser mais fácil, embora para aprender mesmo o que tem na lei, o pessoal precisa de muita capacitação. É, Mas em isso. relação a você que formou tantos pregoeiros e pregoeiras, né? Ó, Priscila aqui colocando moral, Priscila Vieira, Camila Madeiro, queridas. É porque o Felipe só tá na sua, ó. Tá Beijo, vendo? O Felipe tem que vir em beijo, todas beijo, agora. Mas vem cá, beijo. você que formou tantos pregoeiros, tantas pregoeiras, Uhum. como é que você vê a figura do agente de contratação? Tá? Pois Você é. acha, como é que vê ele? Faz um comparativo com o pregoeiro. Você fez uma pergunta para mim assim: quais são os seus prognósticos para a aplicação da nova lei? Acredito que teremos adaptação, foi essa que nós falamos agora, né? Eu estou acompanhando aqui. E eu anotei algumas questões aqui, enfim, não tem nada. Então vamos lá, vamos para o que eu tenho que colar aqui. Eu fui buscar o que os nossos professores, Paulo Alves, hoje eu conversei com ele sobre isso, Jamil, nós conversamos sobre isso. Jamil, eu mandei um bilhete para ele, mudei de ideia, queria falar com você, não pôde me responder, vou falar com ele agora. Eu fui procurar o que é processo licitatório, no latim, o que é licitação, o que é certame, eu passei madrugada. Você quer saber? Não, Assim, bate-papo, mulher. Tu fosse é pesquisar lá, verdade. Vou bate-papo. procurar saber o que é processo licitatório, procedimento licitatório. Eu fui procurar você. O que você falou lá na lei licitatória sobre procedimentos auxiliares e procedimentos principais. Então, o que eu percebi? Aí eu peguei a lei para ler tudo de novo, sabe? Porque a ideia era o quê? Que o agente de contratação seria um supervisor. O pessoal estava pensando muito no agente de contratação como supervisor desde o começo. Eu vou dar razão para minhas colegas que estão em pregoeiras, que a gente sim, a gente acaba ajudando desde lá do início. Mas eu, quando estou ajudando lá no início, eu sou a analista judiciária, Valéria Cordeiro, entendeu? Na hora que eu vou para a licitação, eu sou pregoeira. E aí, naquele momento que eu sou pregoeira, eu tenho que ter o cuidado de aquelas decisões que eu tomei lá atrás, rever, porque agora ali eu vou ter que aceitar um recurso, um julgamento. Então, assim, o princípio da segregação de função é que a gente tem que ter sempre cuidado. Inclusive, eu, sinalizei aqui, a lei teve esse cuidado, e teve esse cuidado no artigo 8º, tá? No parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, são o 5º, que é o próprio pregoeiro, são os principais, é o nosso estudo aí. Eu vou pedir para vocês não deixarem de ler esse artigo 8º e pensar no que eu vou falar, porque essa mudança de comportamento que eu percebi. O Paulo Alves conversou comigo hoje sobre que a ideia inicial seria que o agente de contratação seria um supervisor da licitação. Tá? Que ele teria que, desde o respirar do processo até o final na homologação lá, ele teria que acompanhar por que parou aqui, por que não parou, ele está demorando muito a estimativa, a ideia era essa, que ele pensou. Mas quando a gente vai ler, eu fui procurar saber o que é procedimento, como eu te falei, certame é disputa, licitação é disputa, oferecendo preços, procedimento, aí quando você fala em procedimento administrativo, tá lá, ou procedimento, vai falando, é uma sequência de atividade, administração. Então, quando fala lá na própria legislação do agente de contratação, ele fala em procedimento administrativo nesse sentido, do que ele vai julgar. Eu não vejo ele impulsionar o processo, ele numa hora de uma diligência, por exemplo, ele não deixar ficar parado 2 meses e perder a validade da proposta, penso eu. Não é ele, esse impulsionar. Então, eu coloquei aqui, eu faço questão de fazer essa leitura para ti. A sessão pública é o tipo da reunião, ponto, não tem jeito. Tá? E tá dessa maneira. Tá? O artigo 6º copiou igualzinho ao artigo 8º. Tá?
Só muda só que um fala que é a licitação e o outro fala que é o agente responsável. Artigo 6 é das definições. E aí, fazendo a leitura, eu vou falar para você onde que eu peguei, tá? Pessoa designada para a autoridade, né, pela autoridade competente, entre servidores efetivos, já está essa questão aí, né, muito questionada, né, o pessoal do quadro permanente, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, e aí essa licitação aí, eu fui procurar saber o que é licitação, e Jacobi, Massal, só o Eli Lopes Meireles que falou um pouquinho diferente, que a licitação é o certame, tá? Não é o processo licitatório. Porque quando a própria legislação fala em processo licitatório, ele fala no item 1zinho lá, planejamento. E depois, no item 2, ele fala do procedimento licitatório. Então, quando ele fala em processo licitatório, é uma coisa. Procedimento licitatório, eu bolhei com essa visão diferente do que é o processo e do procedimento. Ele fala que é um efetivo, a tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório, executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Pronto. E aí, a gente hoje tem o decreto 10.024. O decreto 10.024 tem lá no artigo 17 falando que cabe o que? O pregoeiro. Tem no artigo 6 falando do planejamento da contratação. Entendeu? Então, hoje, se nós pegar... E esses artigos, eles vão ser passíveis de regulamentação. Tá dizendo lá aí, creia, tá? No parágrafo 3º, até anotei aqui, ele não botou pregoeiro. Ele botou que criará regulamentos para o agente da contratação, para a comissão de contratação, para o fiscal e gestor de contrato, e não botou para o pregoeiro. Eu acho que é forma só, vai entrar. Eles vão criar regulamentos. Ele fala que serão criados regulamentos para a atuação das atividades do agente de contratação, da comissão, e a gente vai falar quem é o agente de contratação na prática. É a pessoa que vai tratar lá da concorrência. Na prática, que vai tratar da concorrência e do diálogo competitivo. Na prática, tá? Ter essa pessoa. Pela leitura que eu fiz, tá? Eu acho que quem vai acabar definindo vai ser a regulamentação. Quem vai acabar vai ser a regulamentação. O pregoeiro entrou muito mais na minha opinião, por uma campanha que foi capitaneada pela Negócios Públicos, né? O Vitor foi um cara que auxiliou muito nesse trabalho de convencimento da importância desse quadro que se formou, né? Um quadro técnico que se formou na administração pública como um todo, e era importante, digamos, dar respaldo a esse grupo com a manutenção da nomenclatura, e isso acabou sendo acrescentado. Quando eles pensaram em agente de contratação, a impressão que me dá pelo texto é que a ideia é que, além dele ser responsável pelo, digamos, certame propriamente dito, ele teria, como na prática muitos pregoeiros fazem, né? Quando a gente vai, notadamente nos municípios, o pregoeiro faz a sessão, mas o pregoeiro fica chamando, tá parado aqui por quê? Porque ele ganhou uma expertise no procedimento que faz com que eles atuem nessas outras áreas que não são da sua competência. O que eu espero é que o pessoal não confunda isso com qualquer prejuízo à segregação de função. Na verdade, é uma ação de supervisão mesmo, né? Como o gestor supervisiona todo o processo, todos os fiscais, né? Eu acredito que vai ser isso, mas quem vai resolver será a regulamentação. Né? Uma coisa é exatamente o que você falou. É a teoria, é o que está escrito aqui no papel, e a prática. Eu pedi para criar assessoria técnica de licitação, e quando chegava para mim um convite para colocar gradil, eu retornava para a assessoria jurídica, né, para que a gente tinha um acesso direto à assessoria jurídica, sugerindo ela que fizesse pregão. Então, eu pedi para criar. Então, eu superviso, eu vou, ou seja, e tem uma coisa muito mais importante aí, é óbvio que o pregoeiro acompanha, ele é a pessoa que todo mundo chama pela experiência dele, ele acaba sendo essa pessoa com a função pública dele lá do órgão público. Não como pregoeiro propriamente. Não, o pregoeiro está ajudando. Não, a ministra judiciária Valéria está ajudando aqui, porque ela é pregoeira e ela conhece bem, ela é chamada por isso. Então, a gente
de fato, a gente tem essa supervisão do contrato, do processo, porque a gente tem o conhecimento de onde pode dar o problema. E aí eu vou mais longe, tá? A questão, para mim, muito importante é que o edital não pode ir para a rua, porque o pregoeiro é a autoridade coatora. Então, ele tem que olhar o processo, né? Olhar o edital, ele é o reflexo do processo. Então, ele tem que pegar o processo e ver o processo como um todo, que ele vai julgar. Porque se eu vejo no processo, você não está supervisionando, de alguma maneira? Entendeu? Então, assim, quando o pessoal me chamava, Valéria, você acha que tem que ser lote aqui ou é item? Né? Ela está perguntando já uma coisa que ela sabe que eu já vivenciei um problema de ter que parar uma licitação que ficou deserta, porque era pouca quantidade, o pessoal entregava pouco, ninguém entregava menos de R$ 1.000. Então, vamos juntar isso num lote, tem justificativa. Então, assim, nós, por conhecermos os problemas, e esse ponto, fator, que para mim é um fator primordial, independente de supervisionar, está escrito que vai supervisionar ou não vai, fato é que lá no parágrafo 5º ele colocou que o pregoeiro é o responsável por fazer o pregão, a modalidade pregão. Então, ele é para conduzir a sessão, o certame. Aí vai eu procurar lá certame é disputa. Então, no parágrafo 5º do artigo 8º, ele falou que o pregoeiro é o que vai acompanhar o certame do pregão. Então, assim, isso não tira de forma nenhuma essa tua colocação, nem a minha posição que eu sempre fiz, que é supervisionar, ajudar. A palavra supervisionar, Mas que eu acho não que vai que não vai, desculpa, perdão, mas que não significa fazer, né? Como o Jamil aqui até colocou, pronto. auxiliar, Esse é o mas ponto. não é fazer. Isso é o A ponto. responsabilidade É o assinar. Isso é o ponto. E aí, por isso, não adianta nada escrever, né? Estou falando sozinha aqui. A súmula 260, a súmula 260-261 do TCU, ela vai comprar um ar-condicionado, é um contrato acessório e um contrato principal, né? Um split, né? E aí, esse foi um dos primeiros acordos que saíram, foi esse, que pregão, vai envolver serviço de engenharia, vai envolver um engenheiro mecânico, mas ele, desde o órgão requisitante, desde o início do respirado processo, já tem que ter lá, pela súmula 260-261, um responsável técnico. Então, aquele responsável técnico, está no artigo 64, que ele vai se responsabilizar por, tecnicamente, né, por atos, né, isso na 13, na LINDB, que ele vai se responder, ele é responsável pelos atos dele, pelo fato do erro grosseiro, né, daquela questão do erro grosseiro que a gente vai falar posteriormente. Então, assim, desde o respirar do processo, a gente tem que ter esse cuidado de... vai assinar? Quem vai assinar? É uma pluralidade de pessoas que participam do processo, não é um pregoeiro. O pregoeiro não vai sair assinando nada. É uma pluralidade de agentes. E aí cada um vai responder. E eu me lembro, Rony, quando eu fui professora do Congresso de Pregoeiros, dois casos muito marcantes. Uma que a pessoa foi lá em cima e falou: é óbvio que o Rudimar, muito sensível à causa, chamou ela lá em cima para falar isso, que ela quer saber quem vai pagar a multa, porque ela não tem capacitação, ela pagou o custo que ela estava lá. Então, a gente evoluiu aí com uma possibilidade de alguém ajudar, né? Então, assim, ela foi reclamar disso, um ponto foi esse, né? E, assim, eu sempre me preocupo muito com isso, do aluno, né, do pregoeiro, nesse caso, do tal da multa de R$ 5.000, que também lá no Congresso de Pregoeiros, Jair Santana falou. Não adianta ser o pregoeiro que tem boa vontade, que é proativo, que está ali. E tem que dizer: isso aqui eu não sei, isso aqui não faz parte da minha alçada, não é da minha competência saber fazer. Tem que dizer isso ao ordenador de despesa, assim como o fiscal de contratos, né? Ele tem que dizer, se ele não disser, ele não vai. Então, assim, esse assinar o Jamil, que a gente falou tanto, é o que o ministro Augusto Scherman falou. Porque perguntaram, alguém corajoso lá também levantou no Congresso e falou assim:
Professor, o ministro, o senhor está sentado lá, né, Rony, com essas palavras, sem tirar nem pôr. Está sentado lá, numa cadeira bacana, com ar-condicionado, uma caneta que funciona, bacana, e está lá multando a gente lá, olhando nosso processo calmamente, com relatores, e multando a gente e nós não temos gente para trabalhar, nós não temos condições nenhuma de capacitação e falando. E ele falou assim, ele ficou, né, assim, sem palavras na hora e falou assim, quando a gente pega um processo para a gente avaliar, a gente se coloca na condição de um homem médio, né? Que é aquela pessoa que não olha a outra como que ela tivesse expertise no assunto. E sim que ela, que é o erro grosseiro, que ela poderia diligenciar e até alcançar quem deveria falar e não falou, né? Quem no processo que deveria falar, assinar e não falou, ele vai em busca de quem deveria falar. E por isso tem vários acordos no Tribunal de Contas dizendo que o pregoeiro não é responsável por estimativa de preço, que não é responsável por elaboração de editais, e inclusive no artigo 24 do decreto 10.024, e já veio do 5450, já falava lá que as impugnações serão respondidas pelo pregoeiro, auxiliado pelo responsável pela elaboração digital. E aí, como é que ele vai... não tem lugar nenhum dizendo quem elabora digital. Mas o pregoeiro, ele tem que se entender como um gestor da licença. Eu já falava isso bem antes, né? E diante de um problema na análise de habilitação econômica, ele chama o setor, o requisitante, ou alguém com exatamente isso. Do jurídico, chama o jurídico. Eu acho que a ideia do agente de contratação é um pouco disso, que, repito, em alguns municípios é o pregoeiro da prática. É o pregoeiro da vida real, né? Que impulsiona, que é o que corre atrás para fazer o processo, não apenas que recebe para fazer a licitação. Agora, não é uma realidade em todos os órgãos. Quem vai, no final, definir, até a Priscila, a querida Priscila colocou, pregoeiro seria o sinônimo de agente de contratação? Eu não sei se a ideia foi ser um sinônimo, porque foi um enxerto ali, né? O pregoeiro entrou no artigo. Entrou, só é uma vez. Na verdade, ele entrou no parágrafo 5º, né? Que é a modalidade pregão. Vai ser o pregoeiro. Mas se a gente for analisar aquilo ali, a disposição do artigo, a ideia parece ser, olha, se for pregão, o agente de contratação eu vou denominar como pregoeiro. Isso, exatamente. E aí eu teria que ter essa mesma amplitude. A mesma posição. Né? Não, agora, repito, não significa fazer. Fazer, quem vai fazer é quem o setor requisitante faz a pesquisa de preço, jurídico faz a análise. O pregoeiro, ele teria, além da condução da fase externa, ele teria talvez essa supervisão de impulsionar, de acompanhar, que na prática, em muitos órgãos, ele faz. Né? Você fala, eu vou lembrando das coisas, estou falando aí, vou lembrando das coisas. Mas deixa eu então uma outra pergunta, rapidinho, aí você já emenda. Diante dessa ampliação, será que a gente não tem um risco maior de responsabilização? Era uma outra pergunta, né? Para o pregoeiro, com esse novo modelo? Pois é nesse ponto que eu falo contigo. Eu penso que as decisões do Tribunal de Contas da União vieram para a lei. Ponto. A gente não tem dúvida disso. Vieram para o decreto, vai para a IN 05, as INs são criadas em cima da decisão do Tribunal de Contas. Então, eu não creio que o Tribunal de Contas vai ter essa visão. Ele vai ter essa visão realmente que o pregoeiro é uma pessoa proativa, que ele participa, e por isso que o ministro falou que ele vai buscar quem deveria falar e não falou, entendeu? Excluindo o pregoeiro dessa figura de que ele a gente está falando do tribunal eleitoral, nós estamos falando de grandes órgãos, mas tem órgãos, como que eu fui dar aula, que ele, além de ser cargo de comissão, ele falou, olha, eu sou cargo de comissão, eu sou presidente de comissão de licitação, eu sou pregoeiro, e eu sou ordenador de despesa, eu sou tudo. Ele é tudo, ele é ele só. Entendeu? E eu falo o quê numa situação dessa? Os conselhos profissionais, que tem duas pessoas, a gente até quando fez a conferência, a gente falou, ministro, a gente está falando aqui de lugares que tem 2 pessoas só, 3 pessoas. Aliás, foi uma aluna minha que pediu para eu fazer essa pergunta para o ministro, que ela ficou com vergonha. Entendeu? Que é tudo muito lindo na lei, mas na hora... Então, assim, é exatamente o que você falou e que eu e Jamil conversamos.
Eu fui chamada por um colega meu, na época, e aí eu não tenho vergonha de contar isso, não tem problema nenhum falar isso, porque acontece em vários lugares. Tem alguns órgãos que apuram responsabilidade. O ordenador de despesa, inclusive, está na legislação, dizendo que se houver situação de nulidade, que será apurada a responsabilidade, né? Isso não estava na Lei 8666, explicitamente escrito. Mas nós tivemos uma gestão que qualquer coisa que anulasse o processo de uma coisa é apuração de parte. E aí ele falou, vou dar um jeito, pelo amor de Deus. Eu falei, não tem como dar jeito, isso aqui não tem como dar jeito, pelo amor de Deus, não faço coisa, porque eu teria que... E aí, como você falou, Rony, eu exatamente isso que eu fazia. Na hora da licitação, olha só, eu pedia para o presidente sair um ato que nada mais importante, nada, do que na hora da licitação ter algum agente ali para ver o software, ver... Por quê? Porque a gente vai chamar o pessoal, eu estou fazendo não sei o quê, eu não posso. Não, eu pedi, saiu um ato dizendo que qualquer decisão, qualquer atividade não precede a licitação. Então, aí eu saía lá, terminava de julgar, terminava de publicar, encaminhava para o chefe da seção, solicito indicar servidor que virá participar da licitação no dia tal, tantas horas, como aí ele vai ser equipe técnica. Não é equipe de apoio, não é é o poder decisório, é o caráter decisório, né? Que o caráter decisório é o quê? A planilha de custo, é o equipamento de informática, é a parte de engenharia, é o ar-condicionado, né? Então, eu fazia isso. E aí, eu já fui chamada de um mal necessário, assim, eu ficava meio triste, né? Mas eu ser chamada de um mal necessário é muito ruim, né? Eles me amavam, mas assim, ó, ao mesmo tempo a gente transitava aí entre... Quer dizer, o erro de alguém é muito ruim, mostrar. Eu falava com muita calminha, né? Assim, pode só falar assim, olha, Valerinha, Patricinha, tem um probleminhazinho no processinho seuzinho, eu queria que tirasse uma duvidazinha comigo, para poder não ter um probleminhazinho na hora da licitaçãozinha. Tudo ia para poder não deixar a pessoa ficar com raiva de você, porque a gente acaba... Essa supervisão, entre aspas, aí, acaba mostrando o erro da pessoa, expõe muito o colega, né? Então, assim, eu sempre tive muito cuidadinho, assim, de não deixar isso acontecer. Então, assim, essa responsabilidade do erro grosseiro, eu vou chamar de diligência. Tudo diligência, como você falou aí. Né? Chamar a pessoa responsável pela diligência, suspender o processo para fazer diligência. Eu tenho a cota, não de conta, na dúvida, suspendo o processo para fazer diligência. Na dúvida, republica o edital. Entendeu? Na dúvida, republica. Tem dúvida? Será que vai mudar a proposta, a documentação? Tem dúvida? Republica. A cota, Tribunal de Contas, no TSE. Entendeu? Então, assim, a tua pergunta aí com relação a responsabilidade, eu penso que é o pregoeiro sempre se calçar de que ele, por ele ser pessoa proativa, não cria, o TCU já vem trazendo assim, né, essa linha de entendimento, né? De que ele não seria responsável. Entrou várias pessoas aqui que estavam no Esquenta. Parabéns a turma que estava no Esquenta, as meninas estavam hoje no Esquenta da NP. Não, todas elas, não, a gente tira dúvida. Turma muito boa. Professor, você sabia que quando tem uma pergunta lá na Premium, eu ouço a pergunta e falo assim, eu vou ligar para saber se é isso mesmo que ele quer saber. Aí, é evento de suspensão ou é evento de anulação, de adiamento? Eu falei, eu vou ligar. Aí liguei, professora, é isso. Não, olha só, então não pode ser isso. Você tem que fazer o edital todinho de novo. O termo de referência não pode ser assim, vai ter que ser separado, não pode ser grupo. Eu demorei quase 50 minutos. Eu até mandar para você aqui, Rony, há quanto tempo eu fiquei com a pessoa para tirar uma dúvida. Porque, assim, é essa supervisão. Porque a gente, como já está acostumada com essas anulações, Eu tive agora um pregão, há 2 meses atrás, que eu liguei lá para o Ministério da Economia, que era 45.500 a média de preço, era um pregão modo aberto e fechado. Né? E aí, na hora do fechado, a menina errou, botou 4.550. E aí, na hora que eles vão classificar os 10%, eles vão classificar em cima de quê? 4.550. O pregão foi cancelado. Por quê? Porque a gente não conseguia excluir o lance inexequível naquela fase
do lance fechado. Aí eu liguei para lá para a Andréia, falei com ela, sugeri ela, nós conversamos. Ela falou, bom, então vamos pensar, vamos ver se a maneira aí, descobrimos que a melhor maneira seria na hora, deixar a gente excluir e ficar valendo o último preço dela que ela apresentou anteriormente, né? Se for menor, ganhou, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente passa, a gente vai melhorando o sistema, vai melhorando, assim, eu tenho um apreço imenso pelo Fenile, pela Andréia, porque a Andréia me atende o tempo todo, quando eu tenho dúvidas, e assim, essa resposta que você falou ali, que o Jamil, que é uma pessoa muito parecida comigo, e todas essas meninas estão aí, a Nádia, a Gisele, enfim, a Camila, a Danúcia, todas essas pregoeiras, a Érica, todas essas pregoeiras, elas passam pelos mesmos problemas. Que são os meus problemas que eu vivenciei há 20 anos atrás. Elas brincava de boneca. Né? Tem até a professora minha que fala assim, eu não gosto de falar quando eu comecei, não, eu passei no concurso TRE em 96. Tem gente que nasceu em 96 e está aí fazendo pregão. Entendeu? Então, assim... então, assim... Desculpa. Fala. E já nessa área de responsabilidade, eu estou preocupado com a questão do tempo. O que é que você achou dessa novidade da lei de proteger, ou pelo menos dar oportunidade de que a assessoria jurídica, digamos, faça o patrocínio, a defesa dos gestores, agentes de contratação, pregoeiros? O Rony, tem um acordo no Tribunal de Contas falando isso. Eu até procurei, eu queimou meu Mac anteontem, queimou e meus acordos estão todos lá e eu não consegui pegar isso aí. Tem um acordo no Tribunal de Contas que permitindo o pregoeiro buscar ajuda da assessoria jurídica. É um acordo no Tribunal de Contas isso. Então, assim, o que acontece nesse aspecto é que a assessoria jurídica, uma coisa assessoria jurídica, eu estou no 10º andar, 9º andar, a pessoa vai lá, conversa antes, vai lá e tira dúvida, e a pessoa... Outra coisa, ela está no processo de se manifestar, ela assinou a minuta, o artigo 38, certamente ela vai auxiliar no recurso posterior, entendeu? E eu fico com medo da suspeição, assim, de ela... É um receio, tá? Eu acho que o bate-papo é melhor do que a pessoa se manifestar, que é como eu sempre faço. Só que eu tenho assessoria jurídica, digamos, 9º andar, 8º andar. Agora tem a Marinha, por exemplo, a procuradoria fica longe dela, demora 2 meses para responder alguma coisa. Então, assim, é muito interessante, é muito importante. E a súmula 111, falou da assessoria jurídica, a súmula 111 do TCU, ela fala do controle interno, até falei com o Paulo Alves sobre isso, a questão da auditoria interna, do controle interno, auxiliar ou não. Teve uma época, né, lá no tribunal, que passava de certo valor, passava primeiro para o controle interno para dar uma olhada na minuta para não ter problema. Tá? Mas não precisava isso comigo, eu já ia lá, eu conversava com o pessoal, gente, vamos conversar, vamos nos reunir aqui, isso aqui é um trabalho que vai, isso aqui vai dar problema, e se der problema, a gente não precisa, né, voltar, perder a licitação, vamos conversar. Eu fazia reuniões, eu chamava o pessoal para reunir, para poder fazer um grupo de trabalho, para poder não ter esse tipo de problemas que a gente vai ter. Essa é a atuação que eu vejo do pregoeiro como supervisor que atua, né, ativamente, mas ele não assina, ele explica, ele mostra o problema, ele coloca na pessoa a responsabilidade do que pode acontecer, e ele aqui, aí, ó, isso aqui é você, ó, isso aqui é você. Você é o requisitante, isso aqui é você, então, por favor, tenha cuidadinho aqui. Né? Então, assim, eu acho muito plausível. Agora, a súmula 111, ela fala que... Porque o controle interno, eu vejo muitos alunos falarem isso para mim. Professora, o controle interno, ele só aponta, mas não dá o que tem que fazer. Aponta, tá errado. Mas qual é a solução? Isso é uma reclamação muito grande de alunos meus. Aponta que está errado, mas cadê a solução? Aí, essa súmula 111 do TCU diz que o controle interno é para instruir, dar soluções. Entendeu? E a gente quase nunca ouve falar nela. Eu fui buscar e acabei encontrando, que é dar instruções, instruir, dar soluções para essa questão. Então, assim, eu acho bastante importante o pregoeiro. Mas, por exemplo, o pessoal lá do Maranhão, eles têm o NAS, o pessoal do TRE do Maranhão. É Núcleo de Assistência Solicitante. Achei super interessante. Ele tem um grupo de pessoas do jurídico, técnicos. E ele criou um grupo para que não precise
ter essa suspeição. Tem ali um grupo que é da área jurídica que vai tirar a dúvida deles, jurídica, entendeu? Sem precisar a assessoria jurídica que julgou o artigo 38 se manifestar, num primeiro momento, ajudando o pregoeiro, né? E depois, haver um recurso, ela ter que se manifestar auxiliando a autoridade superior com relação à minuta que foi aprovada e que está em desacordo, enfim. Essa é a minha única preocupação, né? Mas, assim, eu já tenho decisão TCU falando isso para o pregoeiro buscar. Está também no artigo 17 do decreto 10.024, que o pregoeiro pode buscar ajuda jurídica e... Eu acho que mais do que o apoio, a novidade da lei, que eu acho que é muito interessante, é resguardar a proteção. A proteção, por exemplo, eu estava vendo um processo hoje em que os ministros responsabilizaram gestor, vários, pregoeiro. Por quê? Porque foi feito um pregão presencial. Né? Foi feito um pregão presencial. Então, segundo o TCU, isso gerou sobrepreço. A divisão também, a aglutinação em itens, a divisão em lotes também gerou sobrepreço. A aglutinação em grupos, também gerou sobrepreço. E na leitura do TCU, isso gerou responsabilização. Eu não estou nem entrando no mérito, se realmente houve falha, erro grosseiro. Mas se o gestor, digamos, apresentou algum argumento e o jurídico disse, não, realmente esse argumento é plausível para usar o pregão presencial, ele tem o direito de ter essa defesa pela assessoria jurídica, eu acho muito importante. Por quê? Porque isso favorece a tomada de decisão arrojada. Né? Sim, vai precisar fazer essa defesa tanto perante o TCU, controle interno, perante o judiciário, perante o Ministério Público. Eu acho que esse dispositivo é interessante, porque ele vai dar o jurídico que se tornou meio que órgão de controle na Lei 8666, eu acho que ele vai voltar para a sua função mais típica, que é de assessoramento, de consultoria, de apoio realmente. Né? Sim. Eu espero que isso ocorra. Eu também, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que por isso que eu acho que a lei ela veio bem, assim, de uma maneira geral. Ela veio trazendo aí para o agente público mais proteção. A LINDB também, né? Que, apesar de falar do erro grosseiro, ele também dá muita, né? Protege bem a figura da... Ele quer só que o cara não seja negligente em perícia, é o que ele não quer. É a única situação. Agora, ter, por exemplo, uma advocacia geral da União, uma procuradoria geral ajudando o pregoeiro na hora que ele está julgando, numa situação, né, de auxílio, como aquela aluna foi lá em cima falar, quem vai me ajudar para eu não aplicar não ser multada? Eu não tenho dúvida nenhuma. Você até mais do que eu, porque tem mais experiência. Poxa, a grande maioria é honesta, né? A grande maioria não só é honesta, como é esforçada, né? E assim, se a gente começa a ter punição quando o honesto, o esforçado erra, e todo mundo erra, inclusive ministro, todo mundo erra, parecerista, todo mundo erra. Então, se a gente começa a ter punição para o honesto, o esforçado que erra, você desestimula que ele esteja nessas funções tão relevantes e sensíveis. E é bom ter um pregoeiro, um agente de coração arrojado, inovador, que busca a melhor solução para o interesse público, não fica acovardado para proteger CPF. Né? Como eu já vi falar. Não, vai deixar pelo menos ler um acordo, porque eu botei 7 acordos. Eu vou passar. Gente, eu vou passar, quem quiser peça no meu direct, que eu passo todos os acordos, que vocês já devem ter, mas tem alguns acordos que eu sou, como da mais antiga, para mostrar que desde antigamente já tinha essa decisão. O que é legal? É você saber que isso não é novo, isso já vem desde lá de trás. O que a gente está vendo aqui, o que eu explico sempre aos meus alunos é olhar o caso concreto. Tem muita gente que pega lá o acordo, olha lá o final e vai lá, aplica e não olha o caso concreto e acaba errando. A preguiça de ler, né? Tem um acordo aqui que é um 264 de 2019, que eu peguei da Wiki, da Wiki na licitação, da Laura, isso. Que eu parabenizo ela, né? Fala que o TCU decidiu impor uma multa ao gestor em razão, um bom texto dela, muito bem escrito, né? No Instagram, que ela colocou. O TCU decidiu impor multa ao gestor em razão de este ter desconsiderado
sem motivação alguma, o parecer da consultoria jurídica. Sem motivação alguma. O TCU multou o gestor porque ele não acompanhou o parecer da assessoria jurídica. Então, assim, quando você falou aí, a maioria é honesta, realmente, né? Até a Gisele fez uma abordagem há um tempo atrás aí sobre a questão da autoridade coatora ser quem, até que momento o pregou a autoridade coatora, né? Numa decisão, ele adjudica, até a adjudicação é a autoridade coatora. Se a autoridade superior vir lá mudar a decisão dele, passar ele essa autoridade coatora, porque houve uma mudança de decisão, entendeu? Então, assim, só para sintetizar a minha posição com relação à agência da contratação e o pregoeiro, eu não tenho dúvida nenhuma que o pregoeiro acabou entrando ali, né, no final das contas, para poder... Mas a ideia principal é de que ele realmente... eu não sei se você lembra disso, que ele estava lá no finalzinho, o agente de contratação no pregão é o pregoeiro. Agora ele mudou, ele botou que o pregoeiro, na modalidade pregão, será o responsável pela condução do certame. Mas não tenha dúvida nenhuma que vai ter a mesma linha de entendimento. Ele não falou em impulsionar. No pregão, ele não falou em impulsionar, entendeu? No pregoeiro ali, ele não falou em impulsionar, ele falou no agente de contratação. E eu penso que seja cabível isso mais para o pregoeiro do que o próprio agente da contratação. Nessa linha de entendimento, o pregoeiro é que faz isso, ele que impulsiona, ele que vai atrás, ele que pergunta, ele que diligencia, ele, olha, o pregão é amanhã, pega o processo, olha, vamos ver juntos, chama a equipe técnica. Então, assim, é exatamente isso, é a responsabilidade, é criar a responsabilidade no agente, dizendo o seguinte, nós somos uma pluralidade de agentes, eu não vou responder sozinha, o TCU ele vai alcançar você, vamos trabalhar juntos, gente, por favor, vamos trabalhar. Eu sempre tive sucesso com isso, graças a Deus. Nunca... Aliás, se o aluno fosse professora, eu não sei porquê. Não, desculpa, perdão, por favor. Professora, eu não sei porquê. Ninguém quer trabalhar nessa área aqui do CATMAT, CATSERV. Eu estou entrando agora aqui no órgão, lá em Cuiabá. E a Priscila, minha amiga, falou... Eu falei, olha, pois fique nessa área e cresça, porque ninguém quer trabalhar nisso daí, no CATMAT, CATSERV. Você vai crescer, fique aí, trabalhe nisso daí, porque é uma área muito... Ou seja, o pessoal que entra nessa área, eu sou uma incentivadora, uma pessoa realmente cresce profissionalmente. Talvez a pessoa fale que eu sou desbravadora, porque eu fui dar aula, mas, assim, você sabe quem me chamou para dar aula a primeira vez? Foi o controle interno. O controle interno, viu meu processo tão explicadinho, assim, não deixava dúvida, explicava, que ela não precisava me chamar. Então, eu sempre falo para os meus alunos, prepare um processo para o outro ver, e que não precise chamar, né? Prepare um processo para o outro ver, o controle interno ver, o controle externo ver, e não precisar te chamar. E aí ela falou, Valéria, estou processando tudo certinho, vamos ensinar isso no pessoal do grupo no estado do Rio de Janeiro. Aí foi a primeira aula que eu dei para diretores de secretaria do estado do Rio de Janeiro, acredite. Porque legal, ela viu um processo bem... Não deixava, pecava por excesso, explicava, dizia, aconteceu isso por isso. Então, ela não tinha... Ela falou, da licitação não precisa chamar não, tá tudo certo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque a gente falha, né? Com certeza, a gente falha. Né? Quem não falha, né? Mas assim, né? Professora Cristiane falou agora há pouco, né? Faz parte do exercício. Qualquer atividade que você faça, tomar decisão, o erro, o risco de erro, faz parte dele, né? Faz parte. Não tem dúvida, não tem dúvida. Assim, eu acho que a lei, a gente tem que prestigiar a legislação, a gente tem que esperar os regulamentos, a gente tem que começar já a aplicar. Eu sou uma incentivadora da aplicabilidade logo, né? Eu tenho uma dúvida que eu queria perguntar para você, que talvez esteja terminando tempo, mas acho que é uma dúvida, a questão da dispensa da licitação, que é aqueles 50 mil poder ser aplicado. Uma vez você aplicando 50 mil, você pode continuar aplicando o convite e aplicando os 50 mil da dispensa pela tua linha, sim, né? Boa pergunta. Em tese, o limite da dispensa vai passar a ser 50 dispensa pelo valor, né? Ou seja, em tese, ele poderia usar o convite usando o regime 80 mil. Eu vi agora há pouco o Jamil colocando que pregoeiro deveria ir direto para o céu, né?
De tanto que sofre, tanto que tem dor de Eu não tenho cabeça. dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Tem que Eu fazer tenho muito pregão você, viu, seu Jamil? Ah, mas melhor, já não foi foi meu aluno. Acho que a maioria da pessoa que está aí foi meu aluno, foram meus alunos, sabe, professor? É, E eu fico legal. muito feliz de ver ele Jamil tá é aí um prodígio, é um crescendo. cara fantástico, um cara fantástico. Ele vai dar aula comigo agora, convidei ele para dar aula comigo agora também, fazer um curso comigo. Enfim, eu acho assim que a gente tem que aplicar a lei, eu acho que o pregoeiro tem que ser feliz de ser pregoeiro, eu acho que no fundo, eles gostam porque eles crescem profissionalmente, daqui a pouquinho eles estão aí dando aula, como está dando uma maneira de chegou aí, né, a ser professor, até brinquei, vocês são professores, não tem ninguém blogueiro aí, está todo mundo professor. Então vão, porque está ensinando, são instrutores, são pessoas que Sim, trabalham no dia a sim, dia, sim, né? sim. Sem E dúvida. não mais que merecido, aconteceu isso, né? Que eu sempre falava isso, gente, se empenha, porque vocês vão ter oportunidade de crescer. Mas não tinha, não sabia que ia sair uma oportunidade tão grande que foi essa É tão bom, é tão da, bacana a gente ver os da ex-alunos. rede, né? Das redes E é tão, sociais, né? e é tão bacana de ver os ex-alunos brilhando, né? Eu Pois vi o é, eu Jamil, fico vi ele lá feliz. no congresso, chegando tímido, tirando dúvida. Hoje é um Nossa, cara que domina pregão eletrônico. nossa, eu Érica vi. está aqui na frente, né? Vivo Muito demais, bacana, assim, eu vivo com a fico galera. muito feliz. Eita, eu fico muito feliz com esse avanço deles, né? E É o que a gente tem que passar. Fala. não, é porque a gente se sente um pouquinho, poxa, que bacana, de alguma forma a gente ajudou, né? Com certeza. Eu sou uma incentivadora, não para ninguém se separar, não sei o quê, não, mas de crescer, tomar decisões, né? E ser muito assim. Uma coisa muito importante isso, professor, talvez seja muito importante que eu esqueci de falar. O pregoeiro, eu fui dar um órgão que o pregoeiro falou assim: olha, eu vou esperar o assessor jurídico tal chegar, porque esse procurador aqui, ele pensa de uma maneira que é igual a minha. A minha. Eles tinham vários procuradores. Eu falei, mas como é que é isso? Não, porque se eu for para esse procurador aqui, ele vai voltar o processo e mandar mudar. Eu falei, mas o órgão tem que ter uma harmonia, porque é o órgão só, né? Então, o pregoeiro, aí expliquei para ele isso. Então, assim, quando existia um pregoeiro que pensa diferente do outro, a gente se reúne, porque o órgão é um só. A decisão é da autoridade superior, é uma só. Como assim? Um pregoeiro vai pensar de uma maneira, é o mesmo assunto vai ser decidido pelo outro de outra maneira, então a gente tem que me convence, vamos nos convencer, né? E vamos dar argumentos para poder a gente decidir igual, porque eu sempre falo isso, a gente leva o nome. Quem é? Não sei, não, é pregoeiro do TRE. Não sei quem é, não, é pregoeiro do TRE. As coisas certas que a gente faz é o correto, tem que fazer. Mas qualquer coisa que sai de. Quem é? A pregoeira do TRE. Pregoeira do TRE, a pregoeira lá do CORE, entendeu? Então, assim, ó, a gente tem que saber que a gente leva o nome da instituição na testa, né? A gente tem que ter esse cuidado aí. Me perguntaram uma vez sobre compliance no compliance que estou fazendo. Quem que leva o compliance primeiro? É o servidor que leva o compliance para a ética para a instituição ou é a instituição que traz a ética para o servidor? Quem primeiro tem que mostrar a ética? Né? Foi essa pergunta que fizeram para a gente. E eu não tenho dúvida assim, nenhuma que a ética do servidor leva o órgão a ter uma imagem correta. Você trazer, demonstrar depois aquilo ali, aquele fato errado lá, mudar a cabeça das pessoas para confiar é muito difícil. Depois que perde a confiança, é um cristal quebrado, né? Então, assim, eu parabenizo todos os pregoeiros, assim, pelo empenho, né? Pelo trabalho, porque a gente não tem. Aliás, professor, eu sou separada. Me separei por causa do pregão. Tá? Também. Foi, Ah, não. foi. A sua Porque aluna o foi na meu, sua aula. A sua Não, não, aluna ela foi foi na na sua minha aula. aula, né? Eu já era separada, não, eu já era separada, mas eu não falei para ela que era separada, né? Eu me separei porque ele era dentista e ele tinha o horário certinho, marcar os pacientes dele. E eu tinha pregão e tinha os recursos que eu não podia viajar no carnaval, não podia viajar. Precisavam de mim lá, Valéria, a gente precisa de você quinta-feira de carnaval, você pode fazer pregão? Posso sim, assim. E ele, entendeu isso? Então, quando o negócio público me pediu para escrever o livro, eu falei, tem que escrever um livro para o negócio público, de 10 anos de pregão. Já viu E seu eu aluno? dei.
Não, e eu dediquei o livro a ele. E eu dediquei o livro a ele e ele se separou de mim. A gente se separou naquilo. Foi a gota d'água, porque eu não viajei com ele no carnaval. A gente não viajou no carnaval. Ele disse, se você não viajar comigo, eu paro por aqui, não tem mais, porque eu quero viver minha vida, a gente quer viver. Eu falei, mas meu bem, você tem os seus pacientes, você pode marcar. O meu recurso não tem como esperar. Eu tenho que decidir. Você não quer que eu cresça profissionalmente? Você não botou lá meu site lá? Mas não teve jeito. Aí eu realmente me separei por causa do pregão. Valéria, olha só, o Jamil é um aluno aplicado. Ele separou 3 vezes, aí casou logo com a pregoeira para não ter mais perigo. Isso! Não, na verdade, teve, ótimo, teve uma aula minha que tinha dois alunos que eles eram casados, eram pregoeiros. Falei, vocês conversam sobre pregão em casa? O tempo todo, professora. É melhor assim, né? Melhor assim do que se separar por causa do pregão, né? Melhor assim. E aí, agora para casar de novo é difícil, né? Não quero não, porque a gente se dedica muito, assim, eu realmente, os meus alunos são meus filhos, né? A verdade é isso, né? Eu não tenho filhos e teve um aluno meu que falou assim, professora, a senhora tá acordada? Que ele entrou e me viu lá no Hangout lá. A senhora pode me atender? Porque eu quero entrar de férias segunda-feira e eu queria resolver um recurso no pregão aqui agora, porque até 2h30 da manhã conversando, para ajudar ele no pregão, para ele poder entrar de férias segunda-feira. O outro, estou na igreja lá, no culto, tocando o telefone, eu falei, quem é essa pessoa? Eu vou lá atender. Professora, você está ocupada? Tô na igreja. Porque eu precisava muito falar com a senhora, porque eu não dormi de noite, estou preocupada, eu vou ter que preparar aqui um recurso aqui agora. Eu saí da igreja, perdi meu conta. Então, assim, acho que só quem faz isso é mãe, cara. Então, a gente acaba meio que sendo assim, meus filhos mesmo, né? Eu não tenho filhos, a gente acaba sendo. Isso é meio que uma dedicação por amor mesmo, a querer ajudar, a querer servir, né? Querer ser amigo, né? Eu sou muito assim, voltada mesmo para meu Jesus Cristo, né? Tem falar, cada um tem a sua religião, né? A gente não está falando de religião aqui, a minha religião é Jesus. Então, por quê? Porque eu quero fazer o bem, é servir, né? E não tem lugar melhor para servir do que no pregão. Eu fiz serviço social primeiro, depois para fazer direito, eu fiz serviço social. E eu sempre falo, eu nunca pensei que fosse fazer tanto serviço social na área de pregão, porque eu ajudo muita gente nessa área de pregão. Então, assim, eu estou muito satisfeita assim, de estar participando dessa live, assim, que fique aí no aguardo aí dos regulamentos, né, do que a gente vai ter as coisas muito mais claras. Eu acho que tudo que a gente falar agora vai ser só, a gente vai presumir que vai acontecer, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado até de falar, para a gente não falar e depois vai mudar tudo, enfim. Mas parabenizar o pessoal aí que está aqui no Pregoeiro. Muito legal, muito legal. E é muito bom tê-la hoje, né? A gente está numa semana comemorativa das mulheres, né? As mulheres merecem homenagem todos os dias, mas é muito legal ter você nessa semana, viu, Valéria? E aí eu queria passar para as tuas últimas palavras aqui para se despedir da DR, que eu acho que eu estou vendo a hora o Instagram nos cortar. Olha, eu faço aniversário no Dia Internacional da Ética. Olha que legal. 23 de fevereiro. Foi um presente para mim. Já fiquei feliz por causa disso. Eu queria, assim, agradecer a você. É a primeira live que eu faço, eu espero que tenha outras, né? Eu queria dizer aos pregoeiros que eles que eles continuem. Eu não tenho conselhos para dar, eles são tão excelentes, estão indo tão bem, têm se dedicado tanto, que o que eu quero só dizer para eles que tudo que eu desejo para eles é muito sucesso. Né? O que eu hoje estou me dedicando mais a consultorias, né? Então, em algumas aulas, agora vai ter umas aulas online, mais que eu vou começar a fazer, mas eu estou com 2 consultorias muito grandes que me consomem demais. Mas, assim, dar aula é uma cachaça, a gente não consegue, é uma cachaça no bom sentido, né? É um vício. E a gente sente falta de vocês, dos alunos, né? Infelizmente, está no presencial, né? A gente sente muita falta do abraço, do afago, né? E agradecer você, dizer que você, né, me chamou, eu aceitei logo, não tive dúvida que seria assim muito legal, né? Eu falei assim, não, vai ser uma live leve, calma, professor, fica tranquilo. E aí agradecer ao pessoal e dar muita força ao pessoal aí que estiverem
de precisar de mim, eu estou aqui à disposição, né? E quando sair a lei mesmo, vamos empregar, vamos dar eficácia à lei, né? Começar a empregar para poder a coisa funcionar, porque acredito muito nessa lei, acredito muito no decreto e acredito muito na boa vontade, como você falou. A maioria é honesto, a maioria dos alunos estão aí estudando para fazer o certo, né? Então, Exato. a gente está aqui fazendo o nosso papel, de que é estimular, motivar. E é o que eu quero fazer com eles. É dar mais motivação cada vez mais. Tá? Agradecer a Tá você. bom, querida. Ó, de coração, um grande abraço, um grande beijo. Muito bom estar com você aqui nessa DR, tá bom? Pessoal, muito Tá? obrigado. Boa semana para Obrigada. todo mundo. Vamos ver Eu vou aí. ler tudinho depois, E em breve vamos ter uma nova lei. Um abração, fique com E vamos Deus. fazer uma live, professor, para a gente completar depois o que eu escrevi tudo aqui, sobre o que os pregoeiros ajudam, em que eles ajudam. Vamos tentar aí dar uma força para eles aí, para mostrar ao pessoal que eles precisam tomar consciência, que tem que ajudar o pregoeiro, né? Isso aí é muito importante para os jovens requisitantes, enfim, saber que o pregoeiro está ali para ajudar, mas ele precisa de ajuda também, né? Isso aí é um Claro, ponto principal, claro. né? Tá bom? Beijo Beijo. grande. Tá? Muito Tchau. obrigada mesmo pela sua, Eu que te né, pelo convite, agradeço. tá? Fica com Deus. Tchau. Tchau, gente. Beijão.